Olá, minha aluna, olá, meu aluno, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa segunda aula, agora do dia 17 de março. Continuamos falando dentro da disciplina de Administração da Produção e Operações. Observe que iremos usar esta metodologia das aulas gravadas destes vídeos. E isto também nos permite, obviamente, manter aí as restrições acerca do isolamento social para que todos então possamos nos cuidar. Mais uma vez, como eu mencionei na aula anterior, para que não fique então muito pesado o vídeo que vocês irão assistir, até por uma característica de download na sua máquina, no seu periférico, no seu celular. Eu vou desligar então a minha câmera a partir de agora e então do segundo slide para frente você vai identificar então a minha narração e minha explicação. Muito obrigado e agradeço a sua atenção para esta nossa videoaula. Minha aluna, meu aluno, hoje a temática desta aula reflete sobre os sistemas de produção, é isto que vamos hoje falar. Peço desculpas a você se em algum dado momento você ou vai ouvir um cachorro latindo, ou mesmo alguma porta batendo, porque é aquilo, né? Estamos dentro das nossas casas e isso pode ocorrer a qualquer instante. Então a temática de hoje é essa aqui, ó, sistemas de produção. Então preste atenção que eu irei explicar detalhadamente cada um dos sistemas de produção dentro da administração da produção e operações. Num primeiro momento, que tal a gente destrinchar estas duas palavras? Vamos separá-las. Primeiro a gente vai entender o conceito de sistema e na sequência os conceitos de sistema de produção. Então observe, vamos entender aqui o que seria sistema. Então acompanhe com o professor o que eu estou explicando neste primeiro quadrado. O que confere um sistema, minha aluna? O que confere um sistema, meu aluno? Então, pode ser definido como um conjunto de partes interrelacionadas que existem para atingir um objetivo comum. Então, nós identificamos que um sistema ele vai ter então várias partes, ou seja, um conjunto de partes que estão ligadas. E todas estas partes ligadas, elas têm por característica alcançar um objetivo que é comum. Acompanhem comigo o final desta explicação. As interrelações entre as partes, ou seja, essas ligações, são as comunicações, por exemplo, e também as características de interdependências. Então, de fato, esta é a definição de um sistema. Agora, como que isso, então, está presente junto ao sistema de produção? Então, vamos acompanhar agora a definição de sistema de produção. Então, acompanhe com o professor aqui neste segundo quadrado. Os sistemas de produção, minha aluna e meu aluno, são aqueles que têm por objetivo a fabricação de manufaturados, ou seja, os produtos, os bens, a prestação de serviços ou fornecimento de informações por meio da transformação de entradas, que são os inputs, ou seja, material, máquinas, mão de obra, em saídas, que são os outputs, que é aquilo que a gente encontra como produto ou serviço que a gente compra, então, por exemplo, numa loja. Vamos usar um entendimento disto aqui? Então, nada mais é, pessoal, o sistema de produção diz respeito ao seguinte, pessoal, é tudo aquilo que a gente tem como característica fabricar um produto, montar um produto. Tem também a característica da prestação dos serviços, que é o que nós vamos ver mais para frente. Observe então que um sistema de produção vai montar um determinado produto, vai transformar então a matéria-prima, que são os inputs, aquilo que está dentro de uma máquina, o uso da mão de obra, num produto final ou num serviço final. Então, isso é o conceito de sistema de produção. Nada mais é do que fabricar um produto manufaturado. Observe que essa palavra manufaturado, que é preparado, que é pronto, a gente vai usar bastante no decorrer desta nossa disciplina.
Vamos entender, minha aluna e meu aluno, na prática, o que é aquele sistema em que a gente classifica, então, essa característica de manufaturar? Então, observe, há pouco eu falei para vocês que nós vamos ter as entradas e as saídas. Este esquema aqui de um sistema de produção, ele reflete exatamente o que eu acabei de falar para vocês para que a gente entenda na prática. Então, observe, nós temos a entrada da matéria-prima, por exemplo. Então, vamos colocar aqui uma linha para uma indústria têxtil. Então, isto é o input. Dentro da empresa, a gente tem todo o processo, então, de fabricação. E observe que dentro deste processo nós vamos ter vários subsistemas, ou seja, várias partezinhas que vão exatamente contribuir com todo este movimento denominado processo, que vai realizar então a transformação daquilo que é o input, daquilo que é a matéria-prima neste produto. E aí a gente tem então o último instante, que é a saída. E nesta saída, que é o output, nós vamos também encontrar vários outros subsistemas dos quais são importantes para disponibilizar este produto para o consumidor. Então, por exemplo, a área de logística. Iremos tratar destes subsistemas lá na frente. Mas o que eu quero que vocês observem que a estrutura do sistema de produção, que reflete exatamente o que eu acabei de mencionar, que tem aquele objetivo, a fabricação do bem, tem exatamente este desenho. Então aqui nós temos a fonte da onde o professor tirou exatamente esse esquema para que você entenda. E é claro que nós temos uma retroalimentação, um retorno, um feedback. Então, ou seja, o consumidor compra lá na última ponta e aí de fato você alimenta a demanda, ou seja, a procura por um determinado produto, por um determinado serviço, e aí então a empresa tem o seu processo de transformação, o seu processo de manufaturar mais uma vez. E aqui, minha aluna, e aqui, meu aluno, eu explico para vocês exatamente dentro daquele processo. E dentro daquele processo, nós temos um conjunto de vários subsistemas para que de fato ocorra a produção. Então, este exemplo aqui de baixo reflete exatamente a presença de vários subsistemas. Quando a gente está falando aqui, neste caso específico que o professor está explicando, de uma produção têxtil. Mas vamos à definição do que se trata um subsistema de produção. Então, observe com o professor aqui neste quadrado verde. Cada parte que compõe o sistema pode ser entendida como um subsistema. Então, observe, dentro de um processo, dentro de um sistema, a gente vai ter várias partezinhas. Estas denominadas partezinhas diz respeito, então, a um subsistema. Assim, podemos afirmar que cada etapa do processo de produção equivale a um subsistema. Então, é o que eu estava há pouco explicando para você, minha aluna e meu aluno. Cada ciclo, cada etapa deste processo, que vai então desde a entrada até a saída, equivale exatamente a um subsistema. Então, desde o input até o output. Então, aqui embaixo, como eu mencionei para vocês, a gente tem aqui um sistema de produção têxtil. E aí nós vamos encontrar exatamente vários subsistemas. Então, observem aqui, a gente tem o almoxarifado de matéria-primas, esse é um subsistema. Então, a matéria-prima chegou e foi para esse almoxarifado. Na sequência, então, essa matéria-prima vai para a fábrica. E aí começa, então, a preparação dela. A preparação dela é um subsistema. Na sequência, nós temos o que? A fiação. A fiação é outro subsistema. E assim nós vamos alimentando cada uma destas etapas do processo de produção, como há pouco eu mencionei a você. Aí nós temos a tecelagem, a tinturaria, o acabamento, depois que finalizou vai para a expedição e aí, por consequente, volta para um almoxarifado específico de produtos acabados. E aí, qual que é a próxima etapa? Este produto, então, ter exatamente a saída, o seu output, caminhando, então, para um centro de distribuição, caminhando, obviamente, para um representante comercial ou indo diretamente para uma loja ou para o consumidor final.
Então, o que eu quero que vocês enxerguem, minha aluna e meu aluno? Dentro de um sistema, nós temos um conjunto de subsistemas que é exatamente cada uma destas etapas do processo de produção. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Você que está trabalhando numa fábrica, por exemplo, pense e reflita quais são os subsistemas efetivos da empresa que você está hoje. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Agora você já sabe o que é um sistema, agora você já sabe o que é um sistema de produção, e agora você sabe que dentro de um sistema de produção você enxerga vários subsistemas. Porém, nós precisamos classificar as formas que nós temos dos sistemas produtivos. Então, a senhora, o senhor, você, minha aluna, você, meu aluno, vai observar exatamente como que a gente classifica exatamente o modelo de produção das fábricas. Então, é isto que nós vamos tratar a partir de agora, nas próximas lâminas deste PowerPoint. Fique muito atento à explicação de cada um destes sistemas, ok? Primeiramente, minha aluna, primeiramente, meu aluno, o primeiro sistema de produção, ou os dois primeiros que nós vamos classificar, é o que nós chamamos de sistemas de produção fechados e sistemas abertos. O sistema de produção fechado, que você acompanha aqui comigo, são também conhecidos como sistemas mecânicos. E aí, minha aluna, meu aluno, eles funcionam, como vocês acompanham aí, dentro de relações pré-determinadas de causa e efeito. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse sistema fechado, se você observar, ele tem poucas entradas e poucas saídas. Isso com relação ao ambiente de fora, que é o ambiente externo. Se você for ver essas entradas e essas saídas, elas tendem a ser bem conhecidas e aí elas acabam guardando nesta relação entre ambas uma característica que é isso que eu falo de causa e efeito. Então, se entrou a determinada entrada, é a causa. Então, ocorre sempre uma determinada saída, que é o efeito. Então, a entrada é a causa e a saída é o efeito. Então, só para a gente entender, esse sistema fechado, que há pouco eu também mencionei para vocês que ele é conhecido como sistema mecânico, nos leva a entender que o melhor exemplo para a gente dar de sistema fechado são as próprias máquinas, são os próprios motores, ou seja, toda aquela tecnologia que foi inventada pelo homem, que é o que você acompanha aqui na sequência, como por exemplo todo esse maquinário que eu coloquei aqui. Então, ou seja, o que a gente consegue enxergar aqui? Que existe uma separação muito clara, né? Tem essa separação entre o sistema e entre o ambiente. E é isso então que configura estas fronteiras, então chamado então sistema fechado. Para a gente finalizar essa explicação, para que fique bem claro a você, minha aluna, meu aluno, desse sistema fechado que eu acabei de exemplificar para vocês, como o maquinário, como a tecnologia, praticamente, o que a gente explica para você, minha aluna, meu aluno? Não existe um sistema totalmente fechado e não existe um sistema totalmente aberto. Por quê? Todo sistema tem um grau de relacionamento e de dependência. Então, isso é muito importante. Dependência com o quê? Com o ambiente, com esse ambiente externo. Então, ou seja, em específico do ambiente fechado, ele vai obedecer exatamente características deste relacionamento com o ambiente. Já o ambiente aberto, acompanhe aqui com o professor e vamos então a esta definição que eu coloquei aqui. Eles são também conhecidos como orgânicos, ou seja, o sistema aberto tem uma variedade enorme de entradas e de saídas. Então já mudou aqui a característica com relação ao ambiente externo. Essas entradas e saídas, que como vocês observam tem essa variedade enorme, não são bem conhecidas e suas relações de causa e efeito são indeterminadas.
Então, para a gente entender melhor o que eu acabei de colocar aqui neste quadro específico denominado sistema aberto, a gente percebe então que é o que eu acabei de falar para vocês. O sistema aberto como o melhor exemplo que a gente pode falar são as próprias organizações no seu contexto geral, são as próprias empresas no que se diz as suas particularidades. E são também todos os sistemas vivos que compõem exatamente uma empresa, como, por exemplo, o homem, a mão de obra, aquele que trabalha naquela empresa. Então, o que acontece, minha aluna, meu aluno? Nas organizações, nas empresas, não se tem uma separação muito nítida entre o sistema e o ambiente. Ou seja, as fronteiras do sistema elas podem ser abertas. Daí então que o sistema é aberto à medida então que vai realizando o quê? Transações, trocas, que são essas entradas e que são essas saídas. Daí esta variedade enorme de entradas e de saídas. Exemplificando, finalizando, né, essa ideia, né, em outra situação, o sistema aberto nada mais é, pessoal, do que uma grande interdependência com o ambiente. Então, observe que, de fato, o ambiente aberto tem uma interdependência muito gigante. E é aí que, de fato, essa interdependência, em grande parte das vezes, não está obedecendo muitas leis determinadas. Então, estas são as duas explicações, neste primeiro momento, destes dois primeiros sistemas, o tanto fechado quanto o aberto. Para o fechado, a gente deu o exemplo específico do maquinário, para o aberto, a própria empresa como um todo. E aí, minha aluna, e aí, meu aluno, vamos então à explicação de mais um sistema de produção, o que a gente entende como sistema de produção de massa ou sistema de produção de forma contínua. O que a gente tem aqui, minha aluna? O que a gente tem, meu aluno? Acompanhe com o professor. Neste tipo de sistema, o ritmo de produção ele é acelerado e as operações são executadas sem interrupção ou sem mudanças nas máquinas por um longo período de tempo. Então, o que você está observando aqui que são características importantes disso que o professor acabou de mencionar? Então, número 1, você tem um ritmo de produção acelerado, ininterrupto. E estas operações, elas não têm interrupções, então, ou seja, elas não param, ou seja, sem mudanças nas máquinas por um longo período de tempo. E aí outra característica que também é específica de um sistema de produção em massa é o uso de tecnologia, e tecnologia de ponta, hein, pessoal? Ou seja, a tecnologia tem aí uma característica muito importante para o sistema de produção em massa, sistema de produção contínua. Como a gente observa aqui nesta plataforma petrolífera, pessoal, o que a gente tem aqui? Muita tecnologia, não é verdade? A gente sabe todo o desdobramento, todo o investimento, por exemplo, da Petrobras nestas plataformas petrolíferas que ficam quilômetros e quilômetros dentro do mar, e aí a gente vai enxergar ali, além da tecnologia, essa característica ininterrupta para que a gente possa ter aí o petróleo extraído das profundezas do mar. Então, ou seja, uma produção num ritmo extremamente acelerado. Outro sistema de produção em massa de forma contínua, além aqui da própria indústria do petróleo, pessoal, a gente pode entender estes outros exemplos que o professor colocou aqui, ó. A indústria fabricante de papel também, então a gente pode pegar um exemplo da Suzano, que trabalha exatamente nesta forma, de automóveis, aqui a gente pode colocar tantas montadoras nacionais quanto internacionais, as quais vocês conhecem, e também a característica de uma empresa que fabrica e que traz a ideia do cimento. Alguns exemplos para você entender exatamente o sistema de produção em massa. Tudo bem? Tranquilo? Identificou esse modelo?
Continuando aqui, pessoal, vamos ao sistema de produção agora em lotes. O que reflete isto? Acompanhe com o professor e sua canetinha explicando aqui dentro deste quadrado. Então, minha aluna, meu aluno, o sistema de produção em lotes, ele é muito utilizado por empresas que produzem o quê? Uma quantidade limitada. Então, ou seja, não é de massa, igual a gente falou, limitada, de um produto a cada vez. Então, ou seja, ela tem um controle da sua produção. Essa quantidade limitada é então denominado lote de produção. Então, observe que o lote é exatamente essa quantidade mais limitada. E aí, então, pessoal, terminando um lote de produção, a empresa inicia imediatamente a produção de outro lote. Acabou aquele determinado lote, acabou determinada produção daquela parte, começa exatamente outro lote. Daí, então, produção em lote. Cada lote, então, recebe um código de identificação, que são as características exatamente de acompanhamento e também de visualização da própria empresa. Que exemplos que a gente pode dar aqui, pessoal? Por exemplo, a indústria têxtil, por exemplo, a indústria da cerâmica, por exemplo, a indústria de calçados, que trabalham grandiosamente e muitas vezes dentro deste modelo de sistema de produção denominado então lotes, ou seja, há então uma quantidade limitada no que se diz respeito ao lote de produção. E aí a empresa tem então essa quantidade mais controlada, mais limitada do produto de cada vez. Tudo bem? Beleza? Explicamos mais um sistema de produção a você, denominado sistema de produção em lote. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Na sequência, a gente fala do sistema de produção sob encomenda, algo que nos reflete a uma reflexão daquilo que a gente estudou na aula passada, dentro daquela linha do tempo que o professor propôs explicar para vocês, desde aquele modelo de produção artesanal, onde nós tínhamos então os artesãos, mas vamos entender uma situação mais contemporaneizada, ou seja, do dia a dia. O que é um sistema de produção sob encomenda? Então acompanhe aqui com o professor. Neste tipo de sistema, a empresa então observe, essa palavra é muito importante, somente, produz após ter recebido o pedido ou encomenda dos seus produtos. Então, ou seja, ela só vai trabalhar a produção, o processo de transformação, o processo de manufatura após, obviamente, ter recebido a encomenda. Então, é o sistema no qual a produção é feita por unidades ou pequenas quantidades. Então, essa é uma característica desse sistema de produção sob encomenda. Então, número 1, a gente tem essa situação por unidades ou pequenas unidades. E aí esse processo produtivo, ele não é muito padronizado e automatizado. Por quê, pessoal? Porque a gente tem a característica da customização, da personalização. Então, sob medida, trata muito de algo que você ouve falar nos dias de hoje, chamado customização. Customização vem do inglês chamado tailor-made, que é exatamente fazer sob medida. E aí alguns exemplos que nós temos aqui, ó, pessoal. A produção, por exemplo, de navios. Então, a produção de navios, ela só vai ocorrer, obviamente, a partir do momento que você tem uma encomenda. Então, o estaleiro, que é a fábrica, só vai começar, a produção a partir do momento que tem um comprador que pagou uma parte, obviamente, e vai começar exatamente o processo de produção. E também a gente pode falar aqui, ó, dessas confecções sob medida, dos alfaiates, das costureiras, né, que a gente tem muito presente na nossa sociedade e que então configura este modelo de sistema de produção, que é o que você está vendo agora. Muito bem, você estudou mais um sistema de produção, denominado então sistema de produção sob encomenda. Para a gente finalizar esse ciclo de explicações acerca destes sistemas que nós colocamos até agora,
trazendo exatamente uma análise mais aprofundada entre aqueles de massa ou de lote ou sob encomenda, vamos a algumas características que estão exatamente neste gráfico que você acompanha e que nos permite fazer uma análise mais detalhada. Então, observe com o professor e a sua canetinha aqui explicando, pessoal. Então, o que nós temos? Na característica dos produtos em massa, a gente vai ter uma demanda extremamente em alta. E quando a gente tem o sob demanda, a gente tem uma característica de procura, de demanda mais baixa. Então, observe aqui mais alta e observe aqui mais baixa. A mesma coisa diz respeito ao volume de produção. Então, no volume de produção, quando a gente vai para uma característica de massa, a gente enxerga uma característica muito maior no volume de produção e sob encomenda numa situação bem menor. Já nos repetitivos em lote, aqui que a gente enxergou nos nossos estudos, que isso vai exatamente de acordo com cada lote. Terminou um lote, você tem uma nova demanda, você tem um novo volume de produção. Agora, observe outra situação e outra característica também. Quando a gente fala de um processo de produção em massa, a gente enxerga uma característica muito baixa no que se diz respeito à flexibilidade. Por quê, pessoal? Porque está na produção em massa. A massa tem a sua característica de operação, então flexibilizar é muito grande. Já na sob medida, o que a gente tem, pessoal? A gente tem a situação extremamente alta de flexibilidade. Então você pode trocar cor, você está falando da indústria têxtil, daquilo que eu falei da costureira, daquilo que eu falei para você do alfaiate, você pode ver o tipo de tecido, então, ou seja, você tem uma situação muito maior de flexibilidade. No que se diz respeito à variedade de itens, observe também que a gente tem aqui uma situação bem grandiosa quando a gente fala sob medida, porque você vai ter aquilo que eu acabei de mencionar, várias cores, vários produtos e uma situação mais baixa de variedade quando a gente está tratando aqui da produção na fábrica. Já para o modelo de lote, a gente enxerga também uma situação mais controlada, tanto de flexibilidade quanto de variedade de itens, né? Então, isso é sempre de acordo com a presença de cada lote, a demanda específica para cada lote. No que se diz respeito, pessoal, ao lead time, o que é o lead time produtivo? O lead time é uma palavra em inglês que é muito presente na administração da produção, meu aluno, que diz respeito exatamente ao tempo entre o pedido e o produto entregue para o consumidor. Então, observe, quando a gente fala exatamente aqui de produto em massa, o que a gente enxerga? Como é produção em massa sem parar, o lead time, ou seja, este tempo de entrega entre o pedido e a compra e depois a entrega para o consumidor, ele é mais curto, como você enxerga aqui. Já numa situação de customização, ele tende a ser maior, porque você tem um trabalho mais sofisticado, mais detalhista, mais personificado, como eu acabei de mencionar para vocês. Já na situação de lotes, isso vai também de acordo com cada lote, né, pessoal? Produziu um lote, você tem exatamente aquele tempo, o lead time produzido. Começou um novo lote, isto então pode ser curto ou pode ser longo, dependendo, obviamente, de cada um dos lotes. E, para a gente finalizar, vamos falar de grana, né, pessoal? Em especial acerca dos custos envolvidos, né? Então, observe, produtos voltados a características customizadas ou feitas sob encomenda, sob medida, tendem a ser muito mais caros, né? Porque você tem todo este trabalho artesanal, essa característica de tempo envolvida, essa característica da demanda diminuída. Então, isso acaba refletindo, obviamente, no preço. Já numa situação específica aqui no que se diz respeito a produtos em massa, você vai enxergar então preços mais baixos porque a produção ela é
contínua. A produção contínua reflete exatamente nestes custos diminuídos. Deu para entender, minha aluna? Deu para entender, meu aluno? Apresentei para você neste momento características muito interessantes e básicas destes sistemas produtivos que a gente acabou de ver e estudar até agora. Então, minha aluna, então, meu aluno, para que serve tudo isso que a gente estudou desses sistemas de produção até agora? Para que eles são voltados? Obviamente, a gente viu que é para a fabricação de um produto, para a fabricação de um bem, como um tênis, por exemplo, como um vinho que vocês acompanham aqui, ou então um sapato, né? Ou uma bolsa, ou um vestido, né? Então, isto tem uma característica denominada tangibilidade. Então acompanhe com o professor aqui. Quando o produto fabricado é algo tangível, disse que o sistema de produção é uma manufatura de bens. Então, ou seja, o produto, quando ele pode ser tocado, quando ele pode ser sentido, quando ele pode ser cheirado, a gente está falando de um sistema de produção que é uma manufatura de bens, ou seja, a produção então de um produto, ok? Então, sistemas de produção, eles devem e são voltados para a geração de bens. Na sequência, nós vamos ver outras características, mas observe que a gente está falando da manufatura de bens. Então, falamos aqui do tênis, falamos aqui do vinho, que reflete exatamente tudo aquilo que a gente estudou até agora. Porém, todavia, pessoal, observe que os sistemas de produção, eles além da geração de bens, eles são também voltados à geração de serviços. Então, existem características que distinguem produtos de serviços. Uma das características que distingue o produto dos serviços é a intangibilidade. Então, a intangibilidade é a característica específica, pessoal, dos serviços. Quando o produto gerado ele é intangível, ou seja, você não pega, você não cheira, você não sente, ou seja, você tem esse, no mínimo, apenas essa característica de sentir, a gente diz então que esse sistema de produção é um sistema de prestador então de serviços. E o melhor exemplo para você entender é uma consulta médica, quando você vai, por exemplo, consultar um médico, né? Então você está pagando por aquele serviço que é intangível. A médica, o médico vai passar para você, minha aluna, meu aluno, um determinado tratamento, uma determinada receita, vai fazer um determinado acompanhamento. Então, tudo isso, de fato, é um sistema de produção de uma prestação de serviços. Quando você, minha aluna, meu aluno, finalizar este curso, que tal trabalhar, por exemplo, como consultor empresarial dentro da área de administração de empresas, né? Então, você vai poder exatamente executar esta atividade de geração de serviços. Então, você será um prestador de serviços e o seu sistema de produção vai ser voltado exatamente para esta classificação, para esta geração de serviços. Então, identificamos aqui dois sistemas voltados então no sistema de produção para geração de produtos. Então, todos aqueles sistemas dos quais a gente estudou, a gente tem, obviamente, a produção de bens, que são produtos. Observe que nós vamos falar muito disso, tá, pessoal? E a produção também de serviços. Vamos enxergar características similares entre ambos sistemas que a gente acabou de falar. Observe que, de fato, na geração de produtos e na geração de serviços, ambos destes sistemas estão transformando exatamente o produto ou serviço útil ao nosso cliente, né, ao cliente, através da aplicação de um modelo de sistema de produção. Então, um ou outro, né, vão transformar a matéria-prima, o input, né, num determinado produto ou serviço através daquele sistema de produção que a gente estudou. Agora, o que a gente enxerga que é igual entre ambos, né, e que pode ser igual? Primeiro,
Um vai projetar produto, um vai projetar serviço. Então, de fato, projetar é um verbo de ação que é comum entre eles. Depois, prever, obviamente, a demanda. Então, você tem que prever quem vai comprar, o que vai produzir. Então, de fato, faz parte dessa similaridade. Aí, é claro, balancear o sistema produtivo. Então, tem muito disso. Tem uma administração, obviamente, de toda a operação, para que, de fato, balanceie, não tenha desperdício tanto do produto quanto do serviço. Outra situação, tem que treinar também a pessoa que vai trabalhar. Então, na fábrica para produzir o sapato, ou então, por exemplo, num parque de diversões que é o serviço, para treinar aquela pessoa para atender a clientela daquele parque. Outra característica também, tem grana envolvida, então você precisa de recursos, alocar recursos específicos tanto para o produto quanto para o serviço. Planejar, a gente vem falando de planejamento desde a nossa primeira aula, né, pessoal? Então, planejar e controlar as operações é fundamental. Isso aqui vai ser exatamente o êxito do negócio. A partir do momento que eu traço planos, a partir do momento que eu planejo, a partir do momento que eu construo, a partir do momento que eu controlo a operação, eu sei se ela está sendo de fato positiva ou não. E, por fim, vender exatamente o produto, vender exatamente o serviço. Então, estas são similaridades comuns exatamente ao que nós acabamos de falar da geração de bens e da geração de serviços. Porém, minha aluna, porém, meu aluno, depois de tratar as similaridades, vamos falar agora destas diferenças entre a geração de bens e a geração de serviços. Então, a primeira que a gente classifica aqui de diferença, pessoal, é o seguinte: a fabricação do bem, a manufatura do produto, a fabricação do bem ela é orientada, perdão, para o produto. Já então a prestação de serviços é orientada para uma determinada ação. Então é isso que reflete aquilo que eu falei para vocês, da tangibilidade e da intangibilidade. O bem é orientado para o produto. A prestação de serviços é orientada para uma determinada ação, igual eu falei para vocês, a médica ou médico atender exatamente o determinado paciente. Esta é a diferença número 1. A diferença número 2, aquilo, mais uma vez, que reflete estas diferenças. Serviços, então, são intangíveis, ou seja, a melhor palavra para definir esta intangibilidade, pessoal, é que a gente vive uma experiência. Então, os serviços têm essa característica da experiência vivida pelo cliente. Já os produtos, já os bens, têm exatamente aquilo que eu falei para vocês. Eles podem ser possuídos, podem ser tocados. Daí a ideia, então, da tangibilidade. Então, pessoal, questãozinha de prova, hein? Prestem muita atenção, porque sempre o professor pergunta isso, essas diferenças aqui, classificando, então, enaltecendo a ideia de tangibilidade e intangibilidade. Outra diferença também, número 3, acompanhe com o professor nesta seta que a gente tem aqui, né, que vocês acompanham, né? Os serviços não podem ser previamente executados e estocados como os bens. Outra situação também, lembra que eu falei para vocês, tem muitas características que diferem serviços de produtos? Uma delas é isso, não pode ser estocado, né, pessoal? Não dá para ser estocado, né? Então, não tem como já, o produto pode ser estocado, ok? Número 4, pessoal, os serviços, a gente tem a necessidade da presença do cliente para ocorrer a ação, né? Então, a gente tem que, de fato, ter lá a visita do paciente junto ao consultório médico. Ou então, a gente tem que ter uma empresa que contrata o serviço de um consultor empresarial. Então, você tem essa ação. E a produção, o consumo ocorre simultaneamente. Então, produziu o produto, colocou, obviamente, para vender, você vai ter exatamente esse consumo. Então, a produção do bem, né, ocorre, obviamente, simultaneamente. E para nós finalizarmos, pessoal, os serviços envolvem maior contato do cliente. Já a manufatura de bens separa claramente a produção do consumo. Então, o contato maior, né, é exatamente no serviço. Já no produto não tem esse contato muito grande. Então, observe que há uma separação clara entre a produção e, na última ponta, o consumo.
Então, estas são diferenças inerentes à geração de bens e à geração de serviços, e que você precisa estar atento para enxergar exatamente estes nuances que separam o produto do serviço. E aqui, minha aluna e meu aluno, eu queria destacar algo muito importante que é acerca do planejamento da prestação do serviço. Então, observe que quando a gente fala do planejamento desta prestação de serviço, o que de fato o prestador de serviço deve ter de caráter de relevância, né? Então, ele deve pensar, pessoal, ele deve levar em conta o tempo que os clientes estão dispostos a esperar e também a própria qualificação da mão de obra da prestadora de serviço. Então você vai lá no médico lá, a gente de fato avalia muito isso, né? Quanto tempo que a gente vai ficar esperando por aquilo? E aquele médico, aquela médica, ela é extremamente preparada? Então isso eu estou falando, por exemplo, de uma situação de medicina. Tem tantos outros serviços dos quais a gente precisa o tempo todo, né, pessoal? Então, vamos colocar como exemplo algo que ronda aí os itens de classificação do PROCON, ou mesmo do Reclame Aqui, de situações de péssima prestação de serviço. Por exemplo, TV a cabo. Então, até que ponto nós, clientes, estamos dispostos a esperar? Ah, você pediu para instalar, você pediu para consertar. Até que ponto a gente está disposto? Aí vem aquela pessoa executar o serviço. A mão de obra dela é falha. Então observe, a gente falou de treinamento lá atrás, isso é muito importante, mas a gente tem neste planejamento, como prestador de serviços, identificar então essas características. O cliente na última ponta, a gente tem que diminuir o tempo e a qualificação da mão de obra desta prestadora de serviço deve ser o tempo todo, pessoal, treinando, desenvolvendo, para que de fato possa prestar um serviço de excelência. Então, para que nós possamos concluir a nossa videoaula de hoje, vamos então a esta classificação dos sistemas produtivos. Então, a gente vai finalizar concluindo da seguinte forma, pessoal. Primeiro, os sistemas produtivos, eles se baseiam o quê? No grau de padronização de produtos. Então, isso a gente viu dentro daquele gráfico em especial, enaltecendo a ideia de pouca flexibilidade. Então, a gente viu padronização de produtos. Isso é muito importante na classificação dos sistemas produtivos. E outra característica também é no próprio volume de produtos demandados pelo mercado. Demandados pelo mercado aqui é a compra de produtos. O mercado que eu estou falando é todo mundo, os consumidores, as empresas que querem comprar. Então, baseiam-se nestas duas situações. Número 1, grau de padronização e no volume de produtos demandado pelo mercado. Mudando a lâmina de PowerPoint, o que acontece, pessoal? Essa classificação, como vocês acompanham com o professor, depende do tipo de produto. Mas, perdão, não depende do tipo de produto, mas da forma como o sistema de produção ele é organizado para atender a determinada demanda. Então isso é muito importante que a gente possa entender das operações, pessoal. A classificação daquilo que a gente viu, de todos aqueles sistemas, ele não vai depender do tipo de produto, mas obviamente do sistema, mas de como o sistema ele é então organizado, ele é então planejado para atender exatamente o que? A procura, a demanda pelo determinado mercado. Então, mudando aqui a lâmina para a gente exemplificar isso e finalizar então a nossa aula de hoje. Então, olha que interessante, pessoal. Isso aqui diz respeito exatamente à explicação daquilo que eu falei desta demanda. Uma camiseta pode ser feita em um processo de produção em massa. Então, a gente tem empresas que são exatamente especialistas nisso, produzem camisetas sem parar. Mas também uma camiseta, ela pode também ser feita em um processo de produção em lote. Então, de acordo com um determinado lote, parou, tem compra, tem demanda, continua a produção. Ou ainda de uma forma artesanal, ou seja, sob encomenda. A gente não vê hoje muitas camisetas e os seus estilos em especial sendo feitos sob encomenda. Então a gente enxerga aqui exatamente o que eu acabei de enaltecer para vocês.
fatores, do volume e também da característica de demanda. Então, a camiseta reflete exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Mudando aqui o nosso slide, ou seja, as empresas podem conviver com o que, pessoal? Mais de um tipo de sistema. Então, pode ocorrer que uma única empresa não vai trabalhar só com um sistema em massa ou sistema em lote, ou então um sistema sob encomenda, sob demanda, né? Ela pode conviver com mais de um tipo de sistema. Então, é muito comum, dentro da organização desta demanda, trabalhar com mais de um sistema. Então, isso pode ocorrer e que, de fato, a gente pode enxergar. E um exemplo típico foi o que a gente acabou de falar agora da camiseta. Mudando aqui o nosso slide, eu apresento para vocês algumas referências que eu utilizei aqui e que vocês podem pesquisar para que então tenham um conjunto aí de complementar a este estudo. E mais uma vez, pessoal, deixo aqui o meu muito obrigado e nos encontramos então na nossa próxima aula da outra semana. Agradeço você que dedicou então estes 40 e poucos minutos para que pudesse ver, para que pudesse ouvir as explicações específicas da nossa aula de hoje. Muito obrigado e até breve.